senador Randolph Rodrigues é o nome cotado para ocupar o cargo de líder do governo no Congresso. O presidente eleito Lula avalia Randolph Rodrigues como um nome importante para combater a oposição no Senado, porque a oposição vem forte. A gente acabou de, ou ao longo da eleição, a gente noticiou aqui, não é, que o Senado vai receber a partir de agora uma série de parlamentares ligados ao presidente Jair Bolsonaro, eleitos pelo PL, e essa apuração é do repórter Pedro Teixeira, que vai contar um pouco mais para a gente sobre o que conseguiu apurar, o que conseguiu levantar. É um Senado recheado de bolsonaristas, de apoiadores do presidente Bolsonaro. Imagino, por isso, o presidente eleito queira um senador combativo para fazer frente a esse blocão de oposição lá no Senado. O que você conseguiu levantar a respeito dessa história, hein, Pedro? Colombo, essa é a principal expectativa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com relação à possível atuação do senador Randolph Rodrigues como líder do governo no Congresso. Existe a expectativa ou a ideia por parte do presidente e também dos seus principais auxiliares de que com o aumento desta extrema-direita, principalmente de apoiadores do presidente Bolsonaro no Senado e também na Câmara dos deputados, e como eles não vão fazer mais o papel de situação, não vão fazer mais o papel de governo, a atuação deve ser muito mais ativa e principalmente utilizando as redes sociais, os espaços de discurso para fazer uma espécie de voz ativa ali no Congresso Nacional. Eles tradicionalmente utilizam estes espaços para fazer discursos mais fervorosos, então muito por conta disso ele o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o senador Randolph Rodrigues para atuar no Congresso Nacional, principalmente como uma forma de combater estas vozes. O convite aconteceu nesta semana para que o senador ocupe este espaço. Existia em determinado momento a expectativa de que, de repente, por conta da atuação do senador Randolph Rodrigues, ele ocupasse um posto nos ministérios do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas o que vai acontecer é que ele vai atuar no Congresso Nacional, casa que ele conhece bastante, casa que ele teve uma posição bem ativa nestes últimos anos. Ele que foi líder da oposição no Senado Federal, oposição ao presidente Bolsonaro. A gente já acompanhou também a atuação dele durante a CPI da pandemia e é justamente neste sentido que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva espera que o senador Randolph Rodrigues trabalhe como líder do governo no Congresso. O anúncio oficial deve acontecer nesta semana, junto com o anúncio dos últimos ministros da sua esplanada. O presidente eleito Lula deve anunciar na próxima terça-feira ou quem sabe na próxima quarta-feira os seus últimos 16 ministros e também deve confirmar as principais posições no Congresso Nacional, indicando o senador Randolph Rodrigues como líder do governo no Congresso. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos, como eu disse nas minhas últimas participações aqui no Live CNN, Colombo, ainda tem muita coisa que precisa ser acertada. A última informação é essa indicação e esta escolha do presidente eleito Lula para ocupar o cargo de líder do governo no Congresso para o senador Randolph Rodrigues. Pedro, essa sua apuração ela é especialmente importante, né? Porque, além do fato em si, o governo eleito sempre manifestou preocupação com o Senado, né? E ao longo desse período, desde o 30 de outubro, a confirmação da vitória, até pouco tempo, a gente ouvia, olha, há muita preocupação com o Senado, há um temor de tirar muitos políticos experientes do Senado para serem ministros e desfalcar o Senado, deixar o governo descoberto na casa. E no final das contas, o presidente eleito escolheu, você vai me ajudar aqui porque eu não sei se eu vou lembrar todo mundo de cabeça, o Wellington Dias, senador eleito, vai ser ministro do Desenvolvimento Social. O Flávio Dino, senador eleito, vai ser ministro da Justiça. O Camilo Santana, senador eleito pelo Ceará, vai ser ministro da Educação. Nenhum dos três tinham sido senadores antes, mas todos políticos muito experientes, governadores de estado, enfim, um longo histórico, certamente iriam se adaptar à casa muito rapidamente. O que é dito a esse respeito aí em Brasília, hein, Pedro? Porque se a ideia era não desfalcar,
o desfalque está feito. Não é claro que eles podem ser importantes na esplanada, mas o Senado fica com um flanco ali perigoso para a oposição, né? E ainda tem a expectativa de nomear mais 2 senadores, né? O Renan Filho, que foi eleito senador pelo estado de Alagoas, pode ocupar um cargo de ministro, e o Carlos Fávaro é um dos nomes mais cotados para ocupar o posto de ministro da Agricultura. Então seriam mais 2 desfalques no Senado Federal. O que algumas pessoas me disseram, Colombo, é que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva entendeu que os suplentes destes senadores eleitos vão conseguir atuar de forma parecida no Senado Federal e que, em tese, a saída deles para ocupar postos nos ministérios não iria atrapalhar a atuação do governo no Senado. Fato é que, tanto durante o governo do presidente Bolsonaro, como agora, no próximo governo, no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, existe uma expectativa de dificuldade. No governo do Bolsonaro tinha o cenário de dificuldade no Senado, ele não tinha a maioria para as principais votações em diversos momentos, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também tem esse cenário de dificuldade. Então, a posição destes senadores e agora os seus suplentes é super importante para tentar reverter este cenário.